Você quer mudar de vida? Não é uma pergunta retórica. É um chamado. Direto, sincero e necessário. Porque hoje, aqui no Mente Otaku, nós vamos falar sobre uma das ferramentas mais poderosas de transformação pessoal que existem. E que, por ironia, é ignorada por quem mais precisa dela. Não é dinheiro. Não é fama. Não é talento. É leitura. É o hábito simples, mas profundo, de abrir um livro e mergulhar em outro mundo. Ler livros não é só um passatempo. É um treinamento mental. É uma forma de enxergar com mais profundidade, de pensar com mais clareza, de falar com mais propriedade. Quem lê, vive mais. Quem lê, entende mais. Quem lê, cresce. E nos animes, a gente vê isso acontecer o tempo todo. Quer um exemplo claro? Lelouch Lamperouge, de Code Geass. Um gênio estrategista, capaz de planejar guerras inteiras com frieza e precisão. Mas antes disso, Lelouch era um leitor, um estudante do mundo. História, filosofia, táticas de guerra, tudo isso ele absorvia. Porque sabedoria não cai do céu. É construída, página por página. Itachi Uchiha, de Naruto, é outro caso. Não um leitor no sentido tradicional, mas um observador silencioso, analítico, maduro. Alguém que lia o comportamento humano como se fosse um livro aberto. Essa capacidade não vem do nada. Vem do hábito de pensar, de refletir. E a leitura te dá isso. Light Yagami. Um personagem polêmico, sim. Mas antes de pegar o caderno da morte, ele era um estudante exemplar. Leitor disciplinado. Mente afiada. Não é à toa que ele entrou em rota de colisão com outro gênio, L, que também representa o lado mais puro da inteligência, e que, com certeza, sabia usar o poder da leitura como ferramenta para entender o mundo ao seu redor. A leitura está por trás das maiores mentes fictícias. E o que isso diz sobre nós? Diz que não existe superação verdadeira sem conhecimento, e que o conhecimento mais puro, mais transformador, mais íntimo, está nos livros. Inclusive, figuras cristãs profundamente sábias e respeitadas nos mostram isso com clareza. Um exemplo é São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos e filósofos da história. Um homem que dedicou a vida à leitura, ao estudo, à contemplação. Suas obras moldaram séculos de pensamento ocidental. E tudo começou com um hábito simples: ler, meditar, buscar a verdade através da palavra escrita. E se a gente pensar ainda mais fundo, o próprio Jesus Cristo, o Verbo vivo, valorizava as Escrituras. Desde jovem, era encontrado no templo, estudando, debatendo, interpretando. A leitura da palavra moldou o pensamento cristão e continua moldando vidas. Você quer clareza? Quer luz no meio do caos? Leia. Mas aí você pode dizer: mas eu não gosto de ler. E eu te respondo com sinceridade: você não encontrou o livro certo ainda. Ler é como conversar com alguém muito mais sábio do que você. Alguém que viveu coisas que você ainda nem imagina. Cada livro é uma aula particular. Cada página é uma chance de se transformar. Durante essas 2 horas, a gente vai explorar isso a fundo. Vai entender por que a leitura tem esse poder absurdo. Vai ver como o hábito de ler pode reconstruir sua mente, seu coração, sua fé, sua visão de mundo. Vamos mergulhar em personagens, em histórias, em livros que mudam vidas. Capítulo 1. Ler é um treinamento da alma. Seu cérebro precisa ser treinado como qualquer músculo. Quando você lê, você fortalece a memória, ativa a criatividade, desenvolve empatia. Você entende melhor a dor dos outros. Se expressa melhor. Consegue se colocar no lugar de alguém. Ler forma caráter. Te deixa mais profundo, mais consciente, mais preparado para qualquer situação. Capítulo 2. Os personagens que evoluíram porque sabiam absorver conhecimento. Além de Lelouch, Itachi Light, pense em Ken Kaneki, de Tokyo Ghoul, um amante de literatura clássica. A leitura dele não era só estética, era existencial. Ele se preparava emocionalmente para um mundo que exigiria muito dele. Shoyo Inata, de Haikyuu, estudava o jogo, os movimentos, as estratégias dos adversários. Isso também é leitura. Leitura da realidade. Interpretação prática. E Makunouchi Ippo, que lia biografias, estudava técnicas, queria entender como se tornar melhor. O corpo lutava, mas era a mente treinada que o fazia vencer. Capítulo 3. Ler também cura. Já passou por um momento difícil?
Já sentiu que ninguém entende o que você sente? Então você precisa ler. Porque tem um livro lá fora, com exatamente aquilo que você precisava ouvir. Um autor que passou pela mesma dor. Um personagem que viveu o mesmo dilema. Ler cura. Acalma. Organiza o caos dentro de você. Capítulo 4. O mundo não quer que você leia. É isso mesmo. Redes sociais, distrações, conteúdo vazio, tudo isso te afasta da leitura. Porque quem lê começa a questionar. Quem lê começa a enxergar além da superfície. E quem enxerga, muda. Quem lê se liberta. Se posiciona. Aprende a dizer não. Aprende a pensar com a própria cabeça. Capítulo 5. Como começar a ler se você nunca gostou? Simples. Comece pequeno. Pegue um livro curto. Algo que te interessa. Pode ser mangá. Pode ser fantasia. Pode ser romance cristão. O que importa é começar. Leia 5 páginas por dia. Só isso. Aos poucos, sua mente vai se abrir. Você vai sentir sede demais. Vai querer entender mais. E quando perceber, já virou leitor. Capítulo 6. Recomendações que podem transformar sua caminhada. Quer despertar? Leia 1984, O Pequeno Príncipe, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Quer fé? Leia Confissões de Santo Agostinho. Leia a Bíblia com coração aberto. Quer filosofia acessível? Leia O Cavaleiro Preso na Armadura. Quer profundidade em mangás? Leia Vagabond, Pluto, Monster. Cada um desses carrega verdades poderosas sobre você, sobre o mundo, sobre Deus. Capítulo final. A leitura como missão pessoal. Se você quer crescer, comece a ler. Se quer se encontrar, leia. Se quer mudar sua vida, comece hoje. Leia como quem busca sentido. Leia como quem tem sede de verdade. Leia como quem entende que a transformação começa dentro. E começa com palavras. Você quer mudar de vida? Então abra um livro.